eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, no Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aqueles que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? O que nós lemos aqui? Como é que nós vamos conhecer o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo? A Bíblia ensinou aqui, amém? O Espírito Santo está ensinando a gente, usou o apóstolo João para ensinar a gente, amém? Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o Espírito Santo, onde ele está atuando? Quem confessa isso aqui? Amém? Simples assim. A gente tem que ler meditando e pensando isso. Amém? Agora, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Amém? Mas a Bíblia afirma, não fala só que não é de Deus, está falando que é o espírito do anticristo. Que vai vir, João. Não, já está. Há 2000 anos atrás. Então é claro que tem mais filhos, né? Hoje tem mais. Amém? Agora, só quando a Bíblia diz confessar, não é só de boca, que Deus não aceita. Amém? É claro, Jesus veio em carne. Não, isso não resolve. Amém? Veio em carne, confessar que veio em carne, é confessar que ele é tudo que a Bíblia diz. Amém? Ele é o Senhor que foi profetizado lá aos profetas. Toda a Escritura ensinou o quê? Revelou que ele ia chegar. Isso aqui, confessar que ele veio em carne, é quando o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Isso é confessar. E por isso que Jesus diz para Pedro, uma declaração daquela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dos judeus, Pedro estava falando assim, o Senhor é Deus. O Senhor tem a natureza de Deus. O Senhor é tudo aquilo que as Sagradas Escrituras profetizou sobre o Senhor. Amém? É isso aqui. Confessar é isso. E para quê? É claro, se confessar, quem vai falar isso? Aqueles que essa vinda dele resolveu o problema deles. Amém? Quem vai confessar? Os que ele salvou. O Espírito Santo revelando aqui que ele é tudo que foi falado é o Espírito Santo. Mas eu revelando com a minha vida porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Onde não aparece isso, tá como esses homens aqui, porque aqui, para João falar isso aqui, tinha um ensinamento aqui. João está sendo usado pelo Espírito Santo para tirar esse erro que estava bem na igreja, perturbando a igreja. Amém? E aqui quando entra assim, se dissermos que não temos pecado, aí pega um texto desse
para ensinar que pode pecar. Mas também tem um texto que diz assim, Espírito Santo, eu estou falando todas essas coisas para que não... então esse texto não está falando que eu posso pecar. Porque o Espírito Santo ensina que eu estou falando todas essas coisas para que não pequeis. Porque tinha ensinamento que Deus, impossível, Deus Todo-Poderoso, descer na terra. Então eles ensinavam que Jesus era tipo um fantasma. Outra coisa que eles ensinavam é que o que interessa é ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu já estou com a mente iluminada. Então eles ensinavam que com a mente iluminada não tem problema o teu estilo de vida. O importante é saber o que tu sabe da verdade de Deus, tu já está iluminado. Então o teu estilo de vida não tem problema. Aí o Espírito Santo entra para falar, não é nada disso. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Quem pratica o pecado é do diabo. Se dissermos que não temos pecado, então ele veio à toa. Se dissermos que não temos, ele veio para quê? Amém? O texto quer dizer isso. Se dissermos que não temos pecado, ele veio à toa. Então, para que ele veio? Mas se confessarmos nosso pecado, ele é poderoso para nos purificar de toda a culpa. É isso que quer dizer o texto, amém? Filhinho, eu estou falando essas coisas para que não pequeis. Porém, se eu usar uma palavra para alguém e depois for provado na Bíblia que mas eu não pequei de propósito. Porém, se pode ir a ele. Viu? Isso é a Bíblia. E a desgraça do ser humano é o quê? É o pecado. Amém? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele relata ali quem é a natureza humana, quem são os seres humanos. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. A Bíblia diz, tudo que se pode conhecer para reconhecer a divindade, o poder, é manifestado onde? Quando tu olha o céu, as estrelas, essa perfeição do sol, a lua, as frutas que todas foram criadas, quem criou? Foi o homem? Não, o homem depois que deu continuidade porque veio as sementes. Mas quem criou a primeira fruta? Então dá para se ver claramente a divindade, a pureza dele, o poder dele na criação. Mas tendo conhecimento de Deus por tudo que foi criado, não o glorificaram como Deus. Não falaram, graças a Deus, é Deus que faz isso. Não, mas em seus discursos, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. E mudaram a glória de tudo que foi criado para Deus incorruptível por imagens corruptíveis, como as aves, répteis. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus invisível por imagem. Amém? Não há um justo nenhum sequer, ninguém que busca Deus. Diante dos seus olhos não há temor de Deus. Alguém age pensando assim, não posso trair Deus. Isso é temor. Diante dos seus olhos não há temor de Deus. Essa é a raça humana. Então nem aí vão fazendo as suas coisas, buscando suas coisas, sem pensar em Deus. Por isso que Deus os entregou um abismo, é um processo do mal. E Deus, então vão. Quer? Mas pela misericórdia, a quantidade de pecado que eu tinha, a humanidade toda, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Por isso que todos pecaram. E a morte passou a todos os homens, por causa do pecado. Morte física, morte espiritual
e tem a segunda. Amém? E tem a segunda. Aí o Senhor, a Bíblia diz que eu tenho que confessar, eu sou um ser humano, eu tenho que confessar, o Espírito Santo em mim, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Porque o sacerdote tinha que mudar sempre. Tinha que mudar sempre porque a morte do sumo sacerdote fazia com que fosse colocado outro, mas esse é um sacerdócio eterno. Entrou nos céus para interceder por nós. E como ele se ofereceu santo, imaculado, puro, amém? Sem defeito, esse é o Senhor. E ele se fez carne, aí por isso que João, qual é o nosso problema? No problema, quando Jesus chegou, ele não falou que era a doença física. Jesus não falou que o nosso problema era falta de trabalho. Jesus não falou que era falta de dinheiro. João declarou qual era o nosso problema. Começou lá no Éden. Nos separamos do Criador. Sem esperança, sem vida, pecadores. Aí quando João vê do outro lado do rio, eis o Cordeiro de Deus que tira o problema do mundo. Pecado. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o problema do mundo. Pecado. Qualquer doença na alma, pecado. Então o problema não é enfermidade que ele permitiu Estevão morrer até apedrejado. Primeira mensagem de Estevão, novinho. Estevão nem ligou, ficou olhando para o alto. Amém? Esse é o Senhor que tira o problema. Mas eu preciso reconhecer que eu estou com esse problema. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Por um homem entrou o problema no mundo, e pelo pecado a morte. A morte espiritual me faz com que eu não sirva a esse Deus, não conheça a Deus, mas Ele providenciou a cura. Amém? Quem? Jesus Cristo se fez homem, Deus desceu na terra. Homem nenhum, ninguém nesse mundo poderia entrar aqui para salvar alguém. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Diga ao sábio, diga ao forte, aquele que quiser se gloriar, glorie-se. Isso é para mim e para você. Amém? Aquele que quiser, o forte, o sábio, o rico, quem quiser se gloriar, se glorie-se no Senhor, porque é o Senhor que sustenta todas as coisas. Amém? É o Senhor que consegue colocar um poder dentro do ser humano, que ele passa a ser governado por esse poder. E esse poder, a Bíblia diz o que acontece com esse poder dentro da minha alma. Esse poder entra, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado aqui nesse homem invisível. O amor de Deus é derramado nesse homem invisível. Depois que eu passo a crer, a Bíblia diz, depois que vocês ouviram o Evangelho da verdade, primeiramente tem que ouvir o Evangelho da verdade, e tendo crido nele, o Evangelho da verdade, cria fé, gera fé aqui. Então, tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, depois que eu ouvi o Evangelho da verdade, passei a crer, eu entendi, obrigado Deus, por descer na terra para me salvar. Amém? Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso. João, o Espírito Santo que usou João, foi. Então João está falando assim, ó, presta atenção, é assim, Deus é relacionamento. Então João, pelo Espírito Santo, está falando assim, Mário, aí, ó, quem pode resolver o teu problema? Olha quem pode te salvar.
Não é para ficar assim, ó. Ele cita nome, ele sabe quantos fiapos de cabelo eu tenho na cabeça. Ele chama pelo nome. Amém? Relacionamento. Eis o Cordeiro de Deus, por um homem entrou a desgraça no mundo, mas através de um ato de justiça veio a salvação a todos os homens. Amém? A Bíblia diz, aí eu entendi melhor, cada dia eu estou entendendo melhor a palavra, graças a Deus. Filipenses, amém? Jesus, para você que acha impossível e leva essa vida, não dá. Não dá para viver o que Deus quer. Você está falando que Deus não passa de um mentiroso. Você está falando para ele, o senhor é mentiroso. Porque o mestre se fez homem para provar que é possível. O que a lei não pôde fazer, o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus revelou que pode. E é pela graça, não é mérito nosso. A desgraça é eu pensar que eu posso ajudar. Eu não posso ajudar. A Bíblia diz que tem uma fé que é gerada, que vem de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra encarnada. E a Bíblia diz, João fala assim, ó, em 1 João, ele começa assim. Vamos ler o que João fala. O que tem que ser falado em todas as igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 João capítulo 1. Olha o que começa. É assim, ó, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, testemunho dos apóstolos, amém? O que vimos com os nossos próprios olhos. Ninguém falou para a gente, não. Nós vimos. Amém? Não foi homem nenhum que falou, não. Nós vimos. O que era desde o princípio, está falando, sabe o quê? Que ele sempre existiu. Amém? Que ele sempre existiu, isso concorda com Colossenses. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Amém? O que era desde o princípio da criação, o que vimos com os nossos olhos, o que vimos, passado, o que temos contemplado, presente ou não? O que temos contemplado, estamos experimentando isso. Amém? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Amém? Por quê? Porque a vida foi manifestada. A vida foi manifestada e nós a vimos. Nós vimos a vida sendo manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos. O que é isso que tu está falando, João? E vos anunciamos a vida eterna. Amém? Então olharam para Jesus, tocaram na vida eterna, viram a vida eterna em ação. Estamos contemplando, estamos experimentando isso. Amém? Glória a Deus. Contra que Deus não pode descer na terra. O Espírito Santo está afirmando, ele desceu. Amém? Que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Propósito. Para quê? Glória a Deus. Para que também tenhas comunhão conosco. Amém? Para que vocês tenham comunhão conosco, não com os mentirosos. É para vocês terem comunhão com os apóstolos. Amém? E com aqueles que imitam eles. Glória a Deus. Conosco que a nossa comunhão
Aí eu quero saber por que comunhão? A nossa é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, a comunhão deles. Amém? Então, estamos falando isso tudo para vocês terem comunhão conosco, mas a nossa comunhão, entenda, não é com o mundo, não. Não é com a carne, não. É com o Pai e com o Filho. Amém? Então, tudo que é ministrado aqui é para nós termos comunhão uns com os. Saiba que eu vou revelar que eu sou amigo, sou filho, sou servo, estou maravilhado e amo muito, eu vou revelar com quem eu tenho comunhão. Eu estou falando isso tudo para que vocês... Amém? Então eu disse que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Um justificado por Deus, quando a pessoa é justificada pelo Senhor, ela é declarada por Deus inocente. Ela foi absolvida. É um juiz, Deus o juiz, declarando assim. E o justificado pela fé é declarado justo diante de Deus. Deus me declarou justo. Falou assim, está livre, pode soltar. E agora ele tem comunhão com ele. E estou falando isso aqui para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então isso aqui é para que tudo aconteça. Então isso aqui é uma obra mesmo. Isso aqui é a obra de Deus. A obra de Deus vai ser manifestada, a obra de Deus. Agora eu estou fazendo uma obra, o que? Eu tenho comunhão com quem? Eu estou fazendo uma obra não visível, mas eu revelo a obra invisível de Deus dentro de mim. O que eu estou fazendo agora significa uma obra de Deus dentro de mim. Eu não estou fazendo, revelando um sentimento por mérito meu. Eu não estou falando porque um homem carnal me ensinou. Eu estou dentro da obra de Deus. Deus está me libertando. Então eu estou vivendo assim, uma obra de Deus em mim. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Existe uma obra que ela foi antes da fundação do mundo, é uma obra de Deus para que andássemos nela. A obra de Deus, eu faço o que Deus quer. Não é uma obra que a instituição determina, porque essa obra vai vir de um novo homem em ação. Um homem que, segundo a Bíblia, nós somos feituras suas, obra. Feitura, eu fui ver, eu não entendo o que é feitura. Aí eu falei, me ensina. Aí eu fui ver, é uma obra. Nós somos feitura sua, obra de Deus. Nós somos os cristãos que foram considerados por Deus inocentes, que têm fé em Jesus, que acredita que Jesus é tudo que a Bíblia diz, vai morar com ele. E aqui na terra nós somos feitura sua. A Bíblia diz assim, criados em Cristo Jesus. Somos feituras de Deus criado, o padrão. Em Cristo Jesus, significa, essa criação de Deus é santa. Porque o padrão Deus criou olhando o Filho, é tipo assim. Aí quando olha, igualzinho, porque Deus não falha. Como veio o Filho na terra, os santos de Deus, criado por Deus, andam igualzinho. Amém? Para as boas, antes da fundação do mundo, não é a obra que todo mundo conhece, é uma obra que ninguém nunca viu na terra. Porque Deus criou antes da fundação do mundo, está com ele antes da fundação do mundo, e a obra dele ninguém vê na terra, não tem. Aí entra a palavra, assim, maravilhosa. Existe uma obra que Deus deu ao homem. A Bíblia diz assim, nem o olho viu, a revelação de Jesus, nenhum homem nunca viu um homem daquele na terra. Nem olho viu, nem ouvido
não entrou de jeito nenhum dentro do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Algo sobre-humano governando um ser humano foi revelado em Jesus Cristo. Aí eu entendi melhor, estou entendendo melhor um troço que eu já estudei 1000 vezes. Graças ao Senhor. Esses dias em casa ele está me puxando pela mão e senta aqui. Desce mais um pouco. Amém? Glórias ao Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Está pedindo, eu sou igreja, eu creio no Senhor. Então está pedindo assim, vocês, que haja em vós o mesmo sentimento. Então o que esse Deus Salvador está pedindo, quando eu pratico a obra dele em mim. Amém? Ele não pede algo que é impossível. Se ele está me pedindo alguma coisa, porque é ele que opera tanto querer como realizar, ele sabe que o que ele está me pedindo, eu posso fazer se eu crer, confessar que ele desceu na terra para me salvar. Se eu, pela fé, aceitar e viver isso como um inocente diante dele. Se eu revelar que eu fui reconciliado com ele. Se eu revelar que eu sou uma obra dele mesmo, o que ele está me pedindo não é pesado, é leve. Se eu sou um inocente diante de Deus, como Jesus, eu vou até o final, fazendo o que ele quer, porque eu sou inocente, porque a paz foi estabelecida. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que fez assim diante dele, deu-lhes o poder de ter a presença dele dentro da alma, ser chamado filho, ser criado em Cristo Jesus. Amém? Glória, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento? Olha o que Jesus fez. Que sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Ele era Deus, mas não fez isso. Ele entrou para salvar a humanidade montado num jumentinho, aceitou ficar 9 meses lá sendo gerado no ventre de Maria. Aceitou ir crescendo, tendo dor, toda aquela dificuldade ali na família, ele aceitou isso tudo. Aceitou tudo. Aceitou o problema do crescimento e foi vindo. Aceitou, ele é eterno, mas ele aceitou sentir fome. Ele aceitou ficar cansado. Aceitou isso tudo. E fora o que eu não tenho na mente, mas muita coisa ele aceitou. Amém? Ele podia ter renunciado isso tudo, mas aceitou. Aceitou sofrer como sofreu. Aceitou ser maltratado pelos irmãos. Aceitou isso tudo. Não usurpou ser igual a Deus, mas o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos natureza humana. Quem viu Jesus na terra, qual era a diferença dele para mim andando na terra como ser humano? Nenhuma. Ele tinha cabelo, sentia dor, amém? Igual, fazendo semelhante aos homens. Glória a Deus. E achado na forma de homem, e achado na forma de... E nós?
Vocês podem me abandonar, mas eu sei que eu não estou só, porque eu faço sempre a vontade do meu Pai que está aí no céu. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Como? Como isso? Sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esse mesmo Senhor, quando eu me humilho, eu entendo que eu preciso morrer lá na cruz junto com Ele. Esse mesmo Senhor, quando morre na cruz, eu morro com Ele. Porque o apóstolo Paulo fala, morremos também na semelhança da sua morte, mas também na da sua ressurreição. Quando esse ser sai do túmulo onde a morte não pode mais suportar, não tem como prender ele, ele foi crucificado e morreu, estava no túmulo, mas a Bíblia diz que ele foi vivificado pelo Espírito. Saiu do túmulo. Então esse homem que morreu foi para o túmulo, mas vivificado pelo Espírito. Um morto desgraçado há 37 anos, vivificado pelo Espírito de santificação, vivificado pelo Espírito. Aí levanta para andar em novidade de vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Os inocentes, os que não são mais culpados diante de Deus, têm a vida eterna, são inocentes. Pode viver como Jesus viveu. Amém? A Bíblia diz assim, se vocês crerem, o problema de vocês é que vocês não creem que eu sou. Se vocês crerem que eu sou, amém? Quem crê que ele é simples assim, se vós, aí já apareceu alguém que creu nele, ele virou e falou, vocês que creem em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Como pode? Nós não somos escravos. Nunca fomos escravos de ninguém. Que papo é esse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, eu estou falando que vocês, quem é servo do pecado, é escravo do pecado. Amém? Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Mas se vocês acreditar que eu sou, Jesus está falando que Deus falou lá no Egito, Moisés apavorado. Como eu vou fazer isso? Eu chego lá, falo o quê? Diz que quem te enviou foi o grande eu sou. Aí Jesus fala, se vocês crerem que eu sou, tudo em meu nome será feito. Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um poder sobre-humano para declarar um pecador miserável, não sei quantos anos, inocente. E um poder sobre-humano para andar em santidade, com o Espírito Santo governando a vida. Filhinhos, eu estou falando essas coisas para que não... Todo aquele que confessar com a vida que o Deus encarnado desceu na terra, porque nenhum ser humano podia fazer isso. Só esse ser imaculado, inocente, puro. E a Bíblia diz que ele preparou um povo para se apresentar diante dele inocente, irrepreensível. E ele pode. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou sendo governado, seja lá o mundo, seja o que for, está me governando e é um mal, eu sei que eu estou fora da palavra de Deus. Segundo a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Para nós e para qualquer um, seja lá quem for. O apóstolo Paulo fala, eu sou devedor. Quando ele está falando, não é ele, é o Espírito Santo que está ministrando através dele. Eu sou devedor, tanto a gregos, tanto a bárbaros, tanto a ignorante, sábios, eu devo esse evangelho, eu estou uma dívida com a humanidade toda, eu não me envergonho dele, porque é a solução para a humanidade. Se depois que ouviste o evangelho da verdade, estamos escutando? Estamos?
crê nele, segundo a Bíblia, depois que ouviste o evangelho da verdade, tendo crido nele, selado com o Espírito Santo da promessa. Tudo que está na Bíblia, espiritualmente falando, se concretiza na vida daquele que crê. E agora, depois que João falou assim, depois que vocês vão ter comunhão conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Para quê? Qual o propósito? Lá no finalzinho diz, sabe o quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Então a comunhão com Deus, com os apóstolos, com os homens de Deus, sério, a Bíblia diz que vai haver uma alegria dentro da gente eterna. E a gente com essa alegria eterna, eu duvido que está querendo buscar a alegria temporal passageira. Quando a alegria eterna entra. Quando a paz de Cristo eterna entra na alma, eu duvido que está querendo buscar mais alguma paz que vem desse mundo. Porque grita lá no homem interior, essa não presta, é do mundo, é temporal, é passageira, vai buscar a eterna. Amém? É o poder de Deus para nos salvar. E a Bíblia diz que vai todo mundo cego fazendo o quê? Procurando o quê? Paulo estava assim, pensando que estava fazendo a coisa certa. Quando vê aquela luz, fica cego e depois voltou com outra visão. Amém? Então, em nome de Jesus, Ele é a cura para a convulsão espiritual. Qualquer coisa na alma que te aflige é relacionado. Depressão? Não tem depressão hoje? Não tem angústia? Tem? Que perturba? Qual é a outra mesmo? Ansiedade, ó. Depressão, ansiedade. A Bíblia diz que o ímpio não tem. Isso deixa a pessoa em paz, essas coisas? A preocupação que alguém tem que, se não ganhar aquele dinheiro, ou se não for aumentado o salário, alguma coisa, parece que é o fim. É assim? É assim? Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. A paz é estabelecida. Aí ele chega assim, quando eu me reconcilio com ele. Nem pense, eu não quero te ver preocupado com o que tu vai comer, beber e se vestir. Quem te criou sabe que tu precisa disso. Mas busca primeiro o meu reino, que isso aqui eu garanto. Então, quando eu olho bebida, comida e vestimento e sei que ele vai, e eu trabalho para isso, basta eu trabalhar. Isso aqui ele vai? O mundo trabalha para eu ficar preocupado com? Não vos conformeis com este mundo. Então ele me salva. Porque esse mundo não me governa mais. Porque eu sou inocente. Ele me declarou inocente. A culpa é que me deixa preocupado com tudo isso. Só que pela fé eu sou justificado. Ele fala assim, perdoado, inocente. Agora eu vou depender de quem? O inocente? Dele. Porque o Cordeiro de Deus que veio, tirou a miséria, o pecado. Agora eu tenho a natureza do santo. Então, é assim, o cristianismo é isso. E qual é o propósito disso tudo? As inimizades acabam. Para que tanto os judeus e os gregos, a Bíblia diz, para que sejam um. Porque é o mesmo Espírito. Dá uma olhada quem está na divisão. A Bíblia diz que tem a maioria, irmão. Vai chegar diante dele, vai escutar assim, a maioria. Nunca te conheci. E são pessoas que estão pensando que vão entrar. Por que pensando que vão entrar? Porque acreditou na palavra de homens. A Bíblia está aqui para você não acreditar na tua cabeça, na cabeça de outro homem. A Bíblia está aqui para tu acreditar no que Deus fala. Amém? Lá era assim diz o Senhor, os profetas. Agora o Senhor desceu. Esse é o meu filho, pode escutar. Amém? E ele tem falado conosco. Tem falado comigo a semana toda.
Amém? Para eu melhorar, que eu preciso. Eu preciso até morrer. Porque de fé em fé. De fé em fé é tudo que a fé traz a um acréscimo. Então a paciência vai melhorando, o amor vai aumentando, tudo há um crescimento. Quem ama mais Deus vai revelando que ama cada vez mais. Então o crescimento tem que ser notório, de fé em fé. Senão eu não acreditei que Jesus foi uma verdade na terra. Amém? Que ele foi um homem como eu, com a presença de Deus. Se eu nasci de novo, eu sou um novo homem com a presença de Deus também. Amém? Fazendo o que ele quer e revelando, eu sei que eu não estou só. Como? Por quê? Porque eu sempre faço o que ele quer. Ah, eu não faço. Tu está só. Então, para que essa palavra? Para nos salvar. Para mim não andar mais só. Amém? Quando eu tiver para morrer, ele está onde? Está bem aqui, o Eterno está comigo. Eu estou indo, mas eu já fui. Ele é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Eu já fui, amém? O que está lá é aquele corpo que quando vai novo para o cemitério, se acaba lá no caixão, né? Vai se deteriorando. É isso? Mas enquanto eu não morro, vai se deteriorando quando? Aqui. Amém? Só muda de lugar. Amém? Mas bom morrer com ele, porque o que está dentro não morre nunca. E a Bíblia diz que vai ter um corpo glorificado ainda depois, igual de Jesus quando apareceu para eles. É isso que nós temos que buscar. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.